Autogestão tem muitos mitos, né, sobre autogestão. De que, tipo, se autogestão não tem chefe, não tem hierarquias, cada um faz o que quer, né, não tem processos, não tem um gestor de projetos, né? A gente passou muito por isso na Baobá, de achar que o fato da gente ser autônomo e autogerido, né, não significa que a gente tinha esse mito, né? A gente pensava que, cara, então se é autogerido não tem chefe, né? Não tem uma pessoa que centraliza informações ou que não tem. E não é isso, né? Quando o Lalu faz essa pesquisa, né, no Reinventando as Organizações, ele descobre que tem várias organizações que trabalham com autogestão, cada um criou o seu próprio modelo, né, a partir daquilo que emerge. Né? Então, tem outro mito é que só existe um modelo de autogestão. Né? Assim, gestão por círculos, holacracia ou sociocracia, né? Que são os modelos mais conhecidos, ou o O2 aqui no Brasil. Né? Tem uma galera que trabalha muito com o O2, que na verdade são sistemas que foram baseados, né, na sociocracia que surgiu nos anos 60, que é um sistema de gestão a partir de círculos. Né? E então existem esses mitos. Né? Entendi, Para entendi. mim, a Diga, diga. autogestão tem a ver com distribuir o poder. Né? É o contrário das estruturas organizacionais hoje, onde o poder se concentra no topo. E aí, quando o poder se concentra no topo, a organização ela não consegue se adaptar rapidamente às mudanças. Então, por isso que esse modelo ele acaba se tornando obsoleto. É lógico que assim, não existe um certo e errado. Né? Se você trabalha numa empresa de, sei lá, construção civil, né, que você sabe que o contexto não vai mudar. Né? Você quer construir uma ponte do ponto A ao ponto B, né, em cima de um rio, e você sabe que o curso desse rio não vai mudar, que a vazão desse rio pode variar, mas não varia muito. Então, tudo bem você ter uma estrutura mais piramidal, mais hierárquica, né, que você faz aquele gestão de projeto por cascata, porque aquilo funciona, é mais barato, né, eu não preciso fazer um Kanban para fazer uma ponte, por exemplo. Né? Agora, quando a gente começa a trabalhar em ambientes, né, ou indústrias que são que estão mais à mercê dessas mudanças, né, tanto internas quanto externas, a gente precisa de modelos que sejam mais ágeis, mais adaptáveis. Né? O Lalu fala muito de perceber e responder, e não reagir, né? A resposta em vez da reação. E esses sistemas autogeridos, né, bom, um desses modelos é a partir de círculos, então você tem um círculo central que vai cuidar, por exemplo, dos valores e do propósito da organização, e você vai ter outros círculos que vão cuidar de temas específicos. Então, eu vou ter um círculo do financeiro, vou ter um círculo do RH, por exemplo, eu vou ter um círculo de dev, eu vou ter um círculo de infraestrutura, e assim vai. Né? E a ideia é que a gente distribua o poder de forma que cada círculo tenha total autonomia sobre aquilo que ela vai decidir. Né? Então, não significa que todo mundo tem que participar de todas as decisões. Então, esse é outro mito, né? Que fala assim, poxa, se a gente vai implantar autogestão, todo mundo vai ter que tem que consensualizar, né? A gente tem que construir consenso sobre tudo com todos, né? Isso não é inviável de acontecer. Não, e é exatamente o contrário, né? A gente dá autonomia para as pessoas poderem decidir na ponta sem precisar ficar consultando os patamares de cima, né? E aí é lógico que existem várias formas de você tomar ferramentas de tomada de decisão, filosofias de tomada de decisão, de forma que o sistema não corra riscos. Né? Então, por exemplo,
sei lá, eu sou da área financeira, eu sou do círculo financeiro e o meu papel dentro do círculo financeiro é contas a pagar. Então, o meu papel é pagar a conta, né? E eu tenho total autonomia para decidir de que forma eu pago, quando que eu pago, se como que eu controlo isso, se é no Excel, se não é uma planilha, não sei o quê. Mas, por exemplo, se a minha decisão for impactar outra área, né? Por exemplo, eu quero fazer uma melhoria na forma como eu controlo o meu contas a pagar, né? Mas pode ser que a minha decisão, né, de usar um parâmetro, uma configuração X no ERP, pode impactar em outro lugar, né? Então, a ideia é que a minha decisão, né, que a pessoa que decida também tenha uma visão sistêmica suficiente para entender quais são os impactos e se aconselhar com a área que vai ser impactada, né? Então, o Lalu chama isso de tomada de decisão por aconselhamento. Então, isso é uma das formas de tomar decisão. Aí tem tomada de decisão por consentimento, né? Que é diferente do consenso. Consenso, todo mundo tem que concordar com uma proposta, né? Uma decisão. O consentimento ele parte de outra pergunta, né? O consenso, a pergunta é assim: eu trago essa proposta, todo mundo aprova, todo mundo gosta dela, né? E quando eu faço essa pergunta, alguém vai querer colocar algum defeito, vai querer colocar alguma preferência, querer dar alguma sugestão, e aí a gente vai ter que acolher todas as opiniões para fazer uma proposta que atenda a todo mundo, né? E muitas vezes a proposta que atende todo mundo não é a melhor proposta para a organização. E o consentimento ele parte de outra pergunta, né? A minha proposta é essa, né? Alguém tem objeções, né? E objeções é aquilo que pode colocar o meu círculo ou a organização em risco. Então, se não tem objeções, então e ela é boa o suficiente para agora e segura o suficiente para ser testada, a gente implementa, né? E observa se der algum chabu, a gente pode reconsiderar e alterar a proposta on the fly, né?